posicionamento ao longo dos anos e que pode aí trazer algumas ferramentas e orientações já para vocês hoje. Então, já anotem, né? Já me marquem, que eu quero ver vocês lá na minha rede social. Bem, na era do barulho, quem é aí que está percebendo que tem muita informação, muita coisa tirando nossa atenção, chamando nossa atenção? Então, na era do barulho, onde o nosso ativo mais importante, que é a nossa atenção, o posicionamento simplifica tudo. E o posicionamento veio diante do barulho que a própria propaganda, o marketing foi criando para chamar a atenção do cliente. O posicionamento tem esse papel de simplificar a forma como o cliente vê você, chega até você e toma decisão. E posicionamento, não é a ação justamente de projetar a oferta e a imagem da empresa, não só da empresa, tá? Eu costumo dizer da marca pessoal também, para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do seu público-alvo. Isso é a definição de Philip Kotler, que é um dos nomes do marketing, e que trouxe essa definição para você saber que posicionamento é aquele lugar que você está ocupando na mente do seu cliente. Porque posicionados todos estão, já. Agora, como o cliente lhe percebe e se isso lhe favorece, é o que a gente vai ver hoje aqui. Eu não tenho como falar de posicionamento sem falar de marca pessoal. Eu venho da advocacia, passei 20 anos na advocacia, fui sócia de 6 homens no escritório especialista em recuperação judicial de empresas. E já em 2008, 2009, eu ocupava a diretoria de marketing e comunicação lá do escritório. E é engraçado porque eu sempre fui tão preocupada com a marca da pessoa jurídica, com o marketing da pessoa jurídica, e eu nunca percebi e nunca parei para pensar na questão de marca pessoal. Porque marca pessoal, gente, é o que dizem de você quando você não está na sala. E em 2017, quando a nossa sociedade se rompeu, eu parei para me perguntar como é que as pessoas me viam. Porque eu estava no mercado, fui para o mercado e eu tinha curiosidade de saber, a partir dali, como eu era vista. Porque até então, eu estava ligada, abraçada na pessoa jurídica. E como é o erro da maioria dos profissionais, que acham que, porque estão numa sociedade ou num escritório, não precisam se preocupar com a construção da sua marca. Você já se perguntou como é que o cliente lhe vê? Como é que os outros lhe veem? Hoje eu faço essa pesquisa constantemente. Basta alguém fazer a aplicação da minha mentoria, tem lá. Descreva em 5 palavras como você me vê. O tempo inteiro eu estou mapeando essa visão. Mas lá atrás eu não tinha essa percepção. Até que, quando eu saí da sociedade, meus maiores clientes me procuraram para que eu continuasse com eles. E aquilo era um feedback de quanto a minha marca tinha força, embora não tivesse sido construída com intencionalidade. Porque você, gente, você é a sua marca. Você precisa entender, antes da gente falar de posicionamento, de marketing de vendas, a gente tem que falar sobre você. Você é o seu principal ativo. E é a partir de você que você vai construir todas as estratégias. E Isis falou muito agora, estratégia, eu adoro essa palavra. Não é? E toda estratégia começa de você. E aí vem uma palavra que guia, né? Minhas mentoradas já sabem. E deixa eu dar um abraço, não sei onde elas estão aí no YouTube. Se estiverem, beijo para todas, mas intencionalidade é uma palavra para mim chave. Você ser intencional é você não guiar e conduzir sua carreira e seu negócio de forma aleatória, de forma madura. Não estamos mais na era de fazer isso. Lá atrás, há 20 anos, a gente guiava a nossa carreira e nosso negócio muitas vezes assim. Sem se preocupar com gestão, sem se preocupar com marketing, apenas acreditando que o cliente via a placa do escritório e chegava para nos contratar. Era outro mundo, era outro momento, mas a advocacia mudou e mudou completamente. E foi com intencionalidade que eu construí a minha transição e a minha nova carreira.
de ser uma empresária que mentora profissionais, que guia profissionais. E há 5 anos eu precisei ser estratégica. E como eu atuei muito tempo em processos muito relevantes, não é, de milhões, e trabalhei com homens estratégicos, eu desenvolvi essa habilidade que não é, já disseram aqui, não é todo mundo que tem, mas facilitou muito, construir um caminho célere, porque eu construí uma carreira rápida. 2018, eu já estava participando com o Afonso, está ele aqui, eu não sei se ele está, mas quando ele fez o primeiro congresso de coaching jurídico em São Paulo, em 2008, eu estava lá. E ele me botou no palco. Então, já no início do movimento, eu consegui entender como as coisas funcionavam para me posicionar naquele mercado. Para mim, era tudo diferente, era tudo novo. E, em 2019, eu fundei a 2ª comissão de coaching jurídico do país. A primeira foi em São Paulo, a 2ª foi em Pernambuco. Hoje eu já chorei, porque a gente já se lembrou disso. Não é? De 2019, eu estava fazendo um congresso, e Tati, Natuza, Marcos saíram daqui. Teve gente que foi do Piauí, do Rio, para ver esse movimento que estava começando, e pela primeira vez no Nordeste. Nordeste muito conservador, não é? Nas coisas, então aquilo era algo disruptivo. Era preciso ter coragem mesmo. Foi preciso coragem para sair de uma carreira bem consolidada no mercado e não ter medo do que iam falar sobre mim. E aí a gente montou. E a estratégia de destaque e reconhecimento precisa ser, muitas vezes, acima da média, tá, gente? Você precisa estar indo para um lugar onde ninguém vai, porque os primeiros que ficam as bandeiras são os mais lembrados. Isso permitiu com que eu criasse um movimento de muitas palestras, de muito conteúdo, falando de comunicação, falando de tantas coisas, dentro e fora da OAB. Dentro da OAB e fora de mercado. Aqui é um mercado de arquitetos, grandes arquitetos em Pernambuco, a ponto de chegar aí ter ousadia de convidar Paulo Vieira para palestrar comigo no congresso. Então, ousadia é necessária para você subir para patamares que, no percurso normal da sua carreira e da sua história, você levaria muito tempo para chegar. E isso me fez receber convites para palestrar, por exemplo, nesse congresso, foi o maior do mundo digital, estar no Guinness. Isso vai somando-se à nossa história, mais do que currículo. Porque muita gente, às vezes, está preocupada só com as formações, só com o currículo. A sua história fala muito sobre você. De lançar essa revista em parceria e me conectar. Isa estava nessa revista aqui também, Afonso escreveu, Samerage, tanta gente, e começar um movimento que, de certa forma, levou ali uma pausa, não uma pausa, mas uma mudança de rota com a pandemia. Isso foi início de 2020, quando a pandemia veio e mudou aí a estratégia para eu me posicionar de vez no digital. Porque o posicionamento certo, ele pode transformar a sua marca pessoal e a sua empresa em uma escolha óbvia para os seus clientes. É quando ele vê em você a única opção para ele contratar. E como construir uma marca e um posicionamento de valor? Afinal, esse é o meu tema. Posicionamento de valor. E eu entendo que valor é muito a base para o posicionamento estratégico também. Como fazer isso? Olha, eu vou trazer caminhos que eu usei para mim, uso para mim e uso para as minhas clientes. Então, vocês aproveitem aí que vem muita coisa refinada que a gente faz dentro das mentorias. Primeiro, muito além de ser boa. Você precisa mostrar que é boa. Né? Muito além de ser boa, você precisa parecer, como dizem. Mas tem muita gente preocupada só em parecer. Eu gosto de defender que, antes de parecer, você precisa acreditar que é. Porque não adianta você botar um terno bonito, você tirar uma foto de Booking, no Booking com a posição, né, ou o arquétipo da governante, ou qualquer coisa, e internamente você não ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, não basta só você ser, porque vocês já são, mas tem muita gente que não confia em si. E a confiança é o primeiro instrumento para a gente fazer esse caminho. E aí é quando muita gente, ao invés de posicionar-se bem e facilitar esse percurso, simplificar, acredita que precisa fazer muito esforço. Cuidado, a crença do esforço. Para as mulheres, então, é algo que desafia demais nosso caminho. Acreditar que precisa de 50 cursos para se sentir boa.
Quem tem essa sensação aqui e fica achando que sempre precisa de mais um? E não é a crença do esforço que leva a grandes resultados. Claro que nós temos que nos esforçar, e eu sou adepta do esforço inteligente. Mas o excesso do esforço pode estar comunicando outra imagem para o mercado sobre você e não necessariamente aumentando o seu valor. E aí é onde vem a autoimagem. Quando você se conhece, quando você se vê, quando você reconhece-se um valor, é que você consegue transmitir isso através de um posicionamento. Segundo caminho, imagem e postura. Afonso, que não me escute, que ele está chegando ali, mas eu vou aqui dizer minha visão sobre isso. Tudo bem que você queira se vestir como quer. Tudo bem que você queira, né, fazer o que você quer. Mas será que tudo que você quer está lhe dando resultado? Será que isso não é? Será que isso vai trazer resultado? Mas o pior é que muita gente pensa assim. Tá tudo bem. Tirar uma foto no Instagram ou fazer um vídeo nos stories com a caneta na cabeça de qualquer jeito. E o cliente lhe vê e como é que ele guarda você na memória. Então, imagem e postura, para mim, Raquel, é um valor. Eu falo por mim, que fui criada com meu pai e minha mãe, trazendo isso na vivência deles. Então, para mim, é muito natural falar disso. E hoje construí isso com as minhas mentoradas. Mas eu sei que muita gente tem esse desafio. Ou acredita que isso não importa. Mas eu quero dar a minha visão sobre isso. Isso importa muito, isso é base para a gente trazer os nossos resultados, desde que não seja de qualquer jeito. Precisa ser estratégico. Porque sim, senhora, comunicação não verbal tem muito mais poder do que aquilo que você fala. Imagina, eu estava conversando com a Andréa, né? Você chega num canto, a depender da sua postura, você aciona a luta e fuga no cérebro do seu cliente. A depender das suas microexpressões, da sua roupa, da forma como você se comporta, você pode não estar atraindo ou gerando segurança, mas assustando. Então, a nossa comunicação não verbal, ela tem um peso muito relevante nessa conexão que a gente precisa criar nos primeiros 2 segundos, gente. Os primeiros 2, 3 segundos, vai lá que seja, cada pesquisa traz um momento, mas no primeiro passo, lembra que você olha para uma pessoa e já você diz, eita, não gostei. Nem sabe o que é. Nem sabe por quê. Mas aquela pessoa nem sabe que muitas vezes está comunicando algo que está gerando esse sentimento. E um estudo, né, justamente feito aqui por pesquisadores da Universidade de Yale, mostra que a imagem pessoal pode não apenas influenciar uma negociação, né, Nestor? Eu estou aqui fazendo um recorte de todo mundo, viu? Estou costurando aqui a palestra de todo mundo para a gente colocar isso num posicionamento interessante para gerar resultado. Mas pode triplicar o seu resultado. Nossa Senhora, vou mostrar aqui para vocês. Quem quer faturar mais? Quem quer duplicar, triplicar? Sem limite aqui, não é? O aumento. A gente passa por esse fato. E aqui eu tenho uma história interessante para contar, que eu fui fazer uma palestra no jurídico da Eletrobras, na holding. Faz uns 2 anos isso. Eu fui no Rio, em Furnas, e eu comprei um terno azul. E eu lembrava que a logo da Eletrobras tinha azul. Então, eu disse, eu vou totalmente aqui me conectar, né, com as pessoas, não é? Ser intencional, ser estratégica. Deu a hora de sair, o motorista já estava vindo me pegar, veio uma voz no meu ouvido. E a logo dos concorrentes? Aí eu fui no Google rapidinho. Quando eu olho o terno azul Tiffany que eu estava, era da cor da Light, do concorrente, do cliente que eu ia palestrar. E aí, como eu sou hoje eu sou planejadora, prevenida, não é? Levei uma calça branca e uma blusa azul, da cor da empresa. E, claro, aquilo ali gerou um resultado dentro do que eu gostaria que gerasse. Porque imagina eu chegar lá, para todo jurídico, com a cor que não agrada. Será que eles se conectariam comigo?
E hoje muitas líderes de lá são minhas mentoradas. Então, a gente precisa desse olhar atento. A gente precisa estar atento que imagem, sim, é reputação. E na reputação que você constrói, você passa confiança e credibilidade para o cliente, que pode querer te contratar sem nem você abrir a boca. Sabe aquela pessoa que chega e, às vezes, ela, pelo menos acontece muito hoje comigo, que estou posicionada no digital 100%, a pessoa não me conhece, mas ela gera uma conexão comigo. Numa reunião, muitas vezes ela diz, você passa confiança. E isso é uma soma dos detalhes, porque o sucesso está no detalhe. Daquilo que você fala, como você fala, e daquilo que a pessoa vê sobre você. E confiança e credibilidade é um elemento importante, não só para a construção da sua marca, do seu posicionamento, mas de tudo que decorre disso, que é a venda, a contratação, o atendimento e a fidelização do cliente com você. Porque se ele não sentir isso, ele pode até te contratar, mas ele pode não te recontratar ou não ficar durante esse percurso. Não há venda forte. Lisandra falou alguma coisa disso aí, porque eu disse, olha, nossa palestra está super conectada. Estou preparando, o que eu falo aqui, prepara o ambiente para a gente entrar numa venda. Dentro do método que eu criei, a gente traz o posicionamento para preparar o profissional justamente para facilitar, acelerar o processo de venda. Porque não há, gente, venda forte com posicionamento fraco. Não há. Você vender bem, cobrar alto valor, como foi dito aqui, o high ticket, ou você cobrar no seu mercado, o cliente tomar uma decisão de que você é a opção dele, se o teu posicionamento não estiver congruente. Você pode ser muito preparada, você pode ter mestrado, você pode ter doutorado, você pode ter o que for. Isso não vai influenciar necessariamente na tomada de decisão. E tem muita gente boa. Quantas pessoas vocês conhecem que são extremamente preparadas? E nem por isso são as bem mais pagas. Quem aí? E aí, vou falar agora de algumas estratégias que aceleram, não é, o interesse do cliente por você. Uma é você ter uma promessa de valor, né, única de valor. A minha, que está no meu Instagram, é essa. Eu oriento mulheres que desejam construir uma presença marcante, tanto no on, tanto no off, porque a minha cliente, o perfil da minha cliente, ela não necessariamente está no online, a gente faz essa transição, porque é uma mulher mais velha, é uma mulher que foi construída, não é, muitas vezes em outros cenários da advocacia ou da carreira, e que isso eleva o seu valor para multiplicar os ganhos. Ganhos que não são só monetários, gente. Posicionamento permite com que você seja convidada para uma série de oportunidades, porque a pessoa vê em você um potencial parceiro, um potencial profissional para te contratar. E aqui eu vou trazer na prática, né? O trabalho feito de transformação com imagem para gerar um posicionamento alinhado com o que a profissional busca, baseado na estratégia da segmentação. Aqui a gente usou a segmentação do cliente por sexo, porque ela atende mais o cliente homem em ações de alienação parental. Então, é ultra segmentado para que essa profissional crie uma perícia e uma visibilidade mais rápida. Não à toa que ela mandou hoje para o grupo. Isso chegou hoje no grupo de mentoria, convidada para uma entrevista. Então, eu pergunto, há diferença do antes e do depois? Impacta uma profissional que trabalha a sua imagem, que trabalha a sua postura, que entrega uma postura de mais confiança? A mesma coisa aqui. Aqui a gente trabalhou para uma estratégia de alto valor. Uma profissional que sai de um brand, de um posicionamento que cobra menos, que começou trabalhando para, por exemplo, mais bônus, né, mais gratuito, e a gente trazer essa profissional para o mercado que ela queria, através de uma mudança. Mas a mudança não pode ser só externa, gente, porque só botar roupa não vale. A mudança precisa ser de dentro para fora. Porque se você não confia em você, como eu disse, se você não percebe seu próprio valor, você não sustenta nem a roupa, nem a postura. E aqui a gente já trouxe mais, olha, uma estratégia de autenticidade. Trazer o poder para quem já tem uma marca forte, um posicionamento forte. Uma pessoa, não é que no olhar você vê
que é natural, que ela vai sustentar aquilo. E olha a diferença de comunicação. Porque tudo comunica, viu, gente? Tudo comunica. Não se iluda, seu cabelo, sua roupa, a cor que você veste, não é a forma com que você anda, tudo comunica. Mas nem tudo pode estar gerando a comunicação que você precisa para ter os seus resultados. E o posicionamento deve ser autêntico, sim, porque ninguém precisa, nem pode, nem deve virar um personagem. Tem uma hora que você não vai sustentar o personagem que você pode estar tentando virar para agradar alguém ou convencer alguém de que você é boa. Precisa ser relevante. Como falaram aqui, o cliente, eu acho a Elisandra, né? O cliente precisa saber que você vai gerar, de fato, um benefício na vida dele. Isso é relevância. Porque a gente não vende um processo. A gente vende uma transformação na vida de alguém. Seja um processo jurídico, seja um processo de mentoria. Quando você entra com um acordo, com um processo judicial, você está tirando a pessoa de um lugar de dor para um lugar de solução, de desejo, de sonho. E quando a pessoa entende que isso é relevante para ela, ela vai acelerar esse processo de se conectar e chegar até você. Depois, sustentável, como eu disse. Eu não acredito naquilo que você não sustenta. A estratégia que você não sustenta, a imagem que você não sustenta, a rotina que você não sustenta, porque a médio e longo prazo você está exausta. Né? Quantas mulheres na advocacia saem da carreira porque não ficou sustentável. Porque só estão trabalhando na base do excesso de esforço. Porque aprendeu que vale pelo que faz e não pelo que é. E alinhando isso com a identidade e valores. Claro, é base. Nossa identidade. Catiana falou dos perfis comportamentais. A gente precisa entender como funcionamos. E quais são nossos valores. Por exemplo, excelência é um valor para mim muito caro. Então, eu chego num congresso desse, eu observo a excelência, eu busco trazer a excelência. Porque para mim é caro, porque para mim é um valor. Mas, de repente, pode não ser para você pode ser outro. Liberdade, para mim, também é um valor. Tanto que eu construí minha carreira dos sonhos que eu queria desde 2018 no home office, né, com a liberdade geográfica. E isso, para mim, é um valor, mas para você pode não ser. Se eu não alinho tudo isso, eu não consigo construir estratégia de crescimento, nem da carreira, nem do negócio. E resultado. Você tangibilizar seus resultados. Eu acabei de tangibilizar os meus. De mostrar um antes e depois, de mostrar como funciona. O cliente precisa entender de onde você tira ele, para onde você vai levar ele. E tem gente que fica falando só do como, só da técnica. Não porque eu vou entrar com a petição, não porque eu vou entrar aqui, o passo a passo. Passo a passo não vende, gente. Passo a passo é com você. Depois você explica. Tangibilizar resultado, o benefício que a sua marca oferece é fundamental. Porque nós compramos benefícios. Mas nem todo mundo vende benefício. Quer vender o passo a passo, quer vender o como. E o cliente está preocupado com o quê? O que eu vou ganhar se eu lhe contratar? E aí, ali são resultados, né, de cliente, mas como seria para você? Eu quero perguntar isso aqui. Como seria para você se você, de fato, conseguisse se destacar antes de abrir a boca? Porque nem sempre você tem a oportunidade de fazer isso. Ou de falar muito mais do que você gostaria. Às vezes é aquele pitch de 3 segundinhos, 7 segundinhos dentro do elevador, mas nem sempre. Muitas vezes você é apresentado e você tem uma oportunidade apenas de mostrar a sua postura e a sua imagem. Como seria para você ser mais reconhecida e contratada pelo alto valor? E não pelo excesso de esforço. Quantos advogados hoje aviltam seus honorários e trabalham muito mais para tentarem provar que são bons o suficiente? E aceita qualquer coisa, qualquer contrato. Como seria se você atraísse de forma magnética? Porque, sim, você vira um imã. Quando você se posiciona bem, você vira um imã. Você é percebido para além do ruído que existe hoje no mundo.
Eliminar os ruídos que atrapalham a sua venda, porque sim, a venda não é só a técnica na mesa. Esses ruídos de comunicação, de posicionamento, podem impactar. E o cliente chega para você, você dá, né, apresenta seus honorários e ele vai dizer, tá caro. Se disser tá caro, tem ruído, tá? Se disser tá caro, tem ruído. Porque você não conseguiu mostrar percepção de valor. E como seria para você se você fosse a única opção do seu cliente? Eu não sei nem qual é o meu tempo aqui, mas eu queria só fazer um exercício com vocês. Ninguém me mostrou aqui se eu tô muito rápida, se eu tenho muito tempo, mas eu quero propor uma coisa para vocês. Feche os olhos. A gente não tem música porque o YouTube está aí, mas você se coloque na postura, de fato, que você quer comunicar para o mercado. Feche os olhos. Respire, traga aquela respiração bem profunda e eu queria que você começasse a se imaginar. Como é que você se vê daqui a um ano? Qual a imagem, qual a postura, qual o posicionamento, qual o tipo de cliente que você quer atrair? E você pode fazer esse exercício agora. Você se vê daqui a um ano, como você anda, que escritório você está, que trabalho você tem, os honorários que você cobra. Respire e você pode simplesmente projetar esse desejo na sua mente. Você pode se imaginar por 1 minuto, por 2 minutos, na sua casa, diariamente você pode fazer esse exercício, porque antes de você ver, você precisa crer. Porque o sonho e a sua realidade começa na sua mente. Você pode abrir seus olhos, porque aqui eu já ensinei como é que você pode começar a projetar o seu posicionamento. Ainda que você hoje não se veja como essa pessoa que eu falei aqui, que eu descrevi. Ainda que hoje pareça muito desafiador. Mas imagina em 2019 como era para mim. Saindo de uma advocacia bem posicionada. Meu pai desembargador. Minha família toda do mercado jurídico. E eu decidi seguir o caminho do coaching. Imagina como era para mim se eu tivesse, naquele momento, não visto o que eu vi de visão de futuro. Porque as pessoas hoje que constroem são aquelas que têm a capacidade de crer antes de ver. Porque elas veem com os olhos da mente. Porque, de fato, é possível que você hoje não esteja no lugar que quer, mas que daqui a pouco você se posicione como você gostaria. E aí, em 5 anos, eu mudei um bocadinho. E o meu valor também. E o valor que eu cobro aí 20 vezes, pelo menos, mais desse período que eu comecei até hoje. Porque é isso que um posicionamento estratégico faz. É nesse lugar que eu quero estar, que eu estou e que você pode chegar também. Agora eu quero dar um último recado para você. Não baixe o seu preço. Tem muita gente que acredita que para ser contratada precisa dar desconto. Não. Aumente o seu valor. Aumente o valor percebido pelo outro. E com certeza, você não disputa mais com os outros no mercado. Você apresenta um diferencial competitivo. Que poucos terão. Senhoras, senhores, esse é o meu Instagram. Quero todos lá comigo, porque eu vou dar uma olhada na rede de vocês, ver se vocês estão bem posicionados ou não. Quem tirou alguma lição dessa palestra, me marca, tira uma foto, posta, me marca lá, porque tem presente para vocês aí. Quem eu encontrar lá no meu direct, vai ter presente para vocês. Olha, gente, que prazer estar aqui. Muito feliz. Embora no final do dia, eu sei que vocês estão cansados, mas para mim é como se hoje tivesse sido às 8 horas da manhã. Eu estou com aquela energia depois de trocar com vocês. Obrigada.